Olá pessoal, sou o professor Walter Araújo, sou professor da disciplina de Matemática do curso de Licenciatura em Matemática EAD do campus São João dos Passos. E hoje a gente vai dar continuidade à disciplina de Cálculo 1, referente à unidade 2, e vamos fazer o estudo dos limites, parte 4, ok? Lembrando que são 5 partes para a gente fechar a unidade 2. Vamos começar, pessoal, esse tópico falando, dando continuidade, na verdade, sobre os limites trigonométricos. Tá? Então, a gente já falou de vários tipos de limites lá atrás, e hoje a gente vai entrar nos limites trigonométricos. Considerando as funções trigonométricas, temos os seguintes limites. 1. Limite do seno de x quando x tende a... O que ele está dizendo aqui? Que você só tem que pegar o seno, trocar o x por a, né? Ó, simples assim, porque esse a aqui, ele não tem restrição, né? Todo a pertencente aos reais. A mesma coisa acontece com o cosseno, tá? O limite do cosseno de x quando x tende a a é o cosseno de a. Quando a gente chega agora no limite da tangente de x quando x tende a a, é a tangente de a com uma ressalva. Tem que lembrar a ressalva do domínio, ou seja, a tangente só existe, né? Essa tangente de x só existe se o x for diferente de π sobre 2 mais kπ, né? E, obviamente, vai dar tangente de a, mas a gente tem que fazer essa reflexão em cima do a. O a não pode ser π sobre 2 mais kπ. E aí, o quarto tópico, que é uma parte muito importante, é quando a gente fala do limite fundamental trigonométrico. Esse limite fundamental trigonométrico ele diz o seguinte, que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, isso é 1. Então, essa passagem aqui, tá? Ela é muito importante para a gente fazer diversos cálculos dentro dos limites trigonométricos. Então, toda vez que você tiver o seno de x dividido pelo próprio ângulo, se você fizer esse x tender a zero, você vai ver que essa razão vai dar igual a 1. Tá bom? Vamos fazer alguns exercícios exatamente treinando esses 4 tópicos que nós colocamos anteriormente. Calcule os limites trigonométricos, se existirem. Letra A. Limite do seno de 2x sobre a tangente de x quando x tende a π sobre 2. Então, só fazendo a ressalva, pessoal, que o seno a gente não tem nenhuma ressalva e a tangente, a ressalva é se o x for π sobre 2. Mas a tendência aqui é π sobre 6, né? Então, eu posso simplesmente fazer a troca tranquilamente. Então, isso aqui vai ser o seno de 2 vezes π sobre 6 dividido pela tangente de π sobre 6. Então, aqui a gente pode, ó, esse 2 cancelar com esse 6 e fica 3. Então, isso aqui vai ser o seno de π sobre 3 dividido pela tangente de π sobre 6. Ok? Até aqui tranquilo. Agora a gente vai fazer as substituições, né? Quem é o seno de π sobre 3? Ou seja, o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E quem é a tangente de 60? Raiz de 3 sobre 3. Então, como é que a gente vai ficar? Conserva a primeira, raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 3 sobre raiz de 3. Cancela essas raízes aqui, né? Porque tem um em cima e embaixo, e sobra para a gente 3 sobre 2, ou seja, 1,5. Então, esse é o valor do limite. Letra B. Na letra B, se você observar, pessoal, se a gente substituir direto, o que acontece? Aqui em cima vai ficar seno de 5x, mas o x tende a zero. Então, se a gente fazer a substituição, fica seno de zero, que é zero. Se a gente também coloca aqui embaixo, fica 3 vezes zero.
que é zero. Então, o que resulta? 0 sobre 0. E aí chega exatamente na indeterminação. Então, essa indeterminação nós temos que tirar. Observe que esse formato que foi colocado, ele parece muito com o formato da propriedade do limite fundamental. Então, a gente só vai, pessoal, deixar o ângulo do seno idêntico ao denominador, tá? E se o ângulo tender a zero, pronto, a gente pode fazer a substituição por 1. Então, a gente apenas vai fazer esse ajuste. Então, a gente vai fazer a seguinte brincadeira aqui. Limite, quando x tende a zero. Aqui em cima a gente fica o seguinte, ó. Seno de 5x. Lembra que o ângulo é 5x. Aqui embaixo é 3x. Eu tenho que deixar idêntico, também 5x, para o ângulo ficar igual ao denominador. Como tem um 3, eu vou botar esse 3 aqui. 3 vezes. Aí eu vou botar o 5x aqui. Observe que eu fiz aparecer esse 5. Então, para não dar problema no nosso limite e na nossa razão, se eu coloquei esses 5 aqui embaixo, eu vou colocar o 5 aqui em cima. Porque eu posso simplesmente cortar o 5 daqui, com 5 daqui está resolvido. Tá? Aí o que você observa? Aí você observa o seguinte, né? Que nós temos bem aqui, pessoal, ó, uma constante multiplicando, ó, 5/3. E essa constante, nós vamos exatamente retirar essa constante, porque, por propriedade, a constante ela sai de dentro do limite. E vamos ficar com o limite. Ora, se o x tende a zero, o 5x também vai tender a zero, não é verdade? Então, a gente vai ficar com seno de 5x sobre 5x. O que foi que eu fiz? Eu fiz o limite fundamental trigonométrico, porque eu deixei o ângulo idêntico ao denominador. Tá? Portanto, esse limite aqui todinho, ele vale 1. Portanto, ficou 5/3 vezes 1, que é 5/3. Tá? E aí, por observação, já posso fazer uma óbvia aqui para vocês, é que toda vez que você tiver o limite, quando x tende a zero, do seno, aí se você tem assim, kx sobre um px, isso aqui vai dar exatamente o k sobre o p. Ó, observe que o resultado deu 5/3. O 5/3 estava bem aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu tenho um k sobre p, vai estar aqui. Lembrando, isso só vale se o x estiver tendendo a zero, tá, pessoal? Se o x estiver tendendo a outro valor, aí você tem que buscar novas alternativas. Letra B. Limite da tangente de x sobre x. Novamente, se a gente substituir aqui 0 e 0, vai dar 0 sobre 0, né? Porque tangente de 0 é 0, sobre 0, então ficou 0 sobre 0, daria indeterminado. Então, nós precisamos arrumar isso aqui. E aí, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai ajeitar essa expressão, né, pessoal? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Limite, quando x tende a 0. O que é a tangente? A tangente é o seno de x dividido pelo cosseno de x. Tudo isso aí dividido por x. Então, continua. Então, a gente fica aqui, limite, quando x tende a 0. Aqui é uma divisão de fração. Então, conserva a primeira fração, que é o seno de x, sobre o cosseno de x, e multiplica pelo inverso dessa, que é o inverso dessa fração aí, 1 sobre x. Ok? Aí, o que é que eu vou fazer? Tá vendo esse x aqui, ó? Eu vou trazer ele para debaixo do cosseno e o cosseno eu levo para debaixo do 1.
faço só uma permuta. Então, fica limite, quando x tende a zero, do seno de x sobre x, vezes 1 sobre o cosseno de x. Limite do produto é o produto dos limites, né, pessoal? Por propriedade. Então, limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, vezes o limite de 1 sobre o cosseno de x, quando x tende a zero. Esse primeiro limite aqui é o limite fundamental, que é 1. Esse segundo limite a gente pode substituir normalmente. Aqui fica 1 sobre o cosseno de zero. Só que o cosseno de zero é 1, né? Então, 1 aqui multiplicado por qualquer coisa não altera, então fica 1 dividido pelo cosseno de zero, que é 1. É 1 sobre 1, que é 1. Portanto, resolvido também a letra C. Letra D, pessoal. O que vai acontecer aqui na letra D? Se a gente observar, a letra D, se você substituir direto, isso aqui vai dar cosseno de zero, que é 1, sobre zero. Tá? E aí, então, vai ficar algo do tipo assim, né? Ó, cosseno de zero sobre zero. Se a gente substituir, cosseno de zero é 1 sobre zero. Ou seja, isso aqui é exatamente o nosso limite infinito. Tá? Isso aqui é um limite infinito. Toda vez que isso aqui, toda vez que der 1 sobre isso aqui, né? 1 sobre zero, melhor dizendo, toda vez que der qualquer número real não nulo dividido por zero, isso aqui ou vai ser mais infinito ou vai ser menos infinito. Ok? Porque isso aí é o limite infinito. Então, portanto, nessa problemática aqui, quais são os resultados? Por definição, se a gente fizer isso aqui, né, ó, esse 1 dividido por zero pela direita, isso aqui vai para mais infinito. Mas se a gente fizer 1 dividido por zero pela esquerda, isso aqui já vai para menos infinito. Então, o que você está observando? Que os limites laterais estão convergindo para valores diferentes. Conclusão, logo, o limite da função não existe. Ok, pessoal? Essa é a conclusão. Por que não existe? Por que não existe? Porque os limites laterais são diferentes. Certo? Por isso não existe. Vamos fazer agora a letra E e a letra F, tá? Para a gente finalizar aí essa questão. Então, o que vai acontecer aqui? Essa letra... Olha aqui, pessoal. Lembra que eu fiz uma observação lá na letra C, quando a gente começou a resolver... Minto, lá na letra B, eu fiz uma observação, né? E se fosse o seno de kx sobre px, ia dar k sobre p, né? Então, neste caso aqui, você já sabe que vai dar a sobre b, tá? Então, por qual motivo? Os mesmos critérios que nós fizemos. É só você completar com um azinho aqui, né? Coloca um a aqui em cima também. Você vai ver que o seno de ax sobre ax é 1, então vai ficar a sobre b, tá? Então, isso aqui eu não vou fazer, só dei a dica para vocês, já foi resolvido algo muito parecido com isso aqui, tá? Mas vocês fazem o teste para realmente verificar que dá a sobre b, utilizando como parâmetros de resolução
a letra B aqui da questão 1, tá bom? Vamos fazer a letra F. Na letra F, a gente nós vamos fazer aqui uma pequena adaptação. Observe que aqui tem seno de AX sobre o seno de BX, né? O que está faltando aqui para ficar naquelas configurações igual essa daqui, ó? Seno de AX sobre um X aqui embaixo. A gente precisa colocar aqui, né, pessoal, um X embaixo do AX e um X embaixo do BX, né? Então, a gente vai fazer essa adaptação. Então, vai ficar limite quando x tende a zero. Então, vai ficar o seno de AX dividido. Aí, eu vou dividir aqui por x, tudo isso, sobre, aí fica seno de BX, tudo isso aqui dividido por x. Então, o x que eu coloquei aqui embaixo, eu também coloquei aqui. É por isso que a equação ainda permanece igual, né? Não tive problemas, eu não vou ter problema nessa fração, porque o que eu dei para esse termo aqui para o numerador, eu também dei para o denominador, que foi um x. Aí, então, a gente pode aplicar o limite do quociente, né? Aplico o limite nessa parcela aqui em cima e depois eu aplico o limite nessa outra aqui embaixo. Então, vai ficar o seguinte, limite quando x tende a zero do seno de AX sobre x dividido pelo limite do seno de BX sobre x, né? E aí, pessoal, já ficou praticamente a questão resolvida, porque você já sabe, por essa questão anterior, aqui deu seno de AX sobre BX, qual foi o resultado? A sobre B, é só pegar os coeficientes. Então, nesse primeiro caso aqui, fica A sobre 1, então, que é A, porque se você observar aqui, ó, nesse X aqui tem um 1 multiplicando, vou até colocar aqui de outra cor, para vocês enxergarem, ó. Aqui tem um 1 multiplicando, aqui também tem um 1 multiplicando. Então, a gente está pegando o A sobre 1, que é A, e aqui a gente está pegando o B sobre 1, que é B. Resumindo, vai dar A na primeira, e aqui vai dar B. Ou seja, o resultado aqui, A sobre B. Ok? Agora a gente vai falar, pessoal, dos limites exponenciais. Então, a gente falou dos limites trigonométricos, vamos falar dos limites exponenciais, depois a gente fala dos limites logarítmicos. Considerando a função exponencial, temos os seguintes limites. 1. Limite de a elevado a x quando x tende a zero é 1. Então, é importante. Para todo a maior do que zero, diferente de 1, porque isso aqui são as condições de existência do limite exponencial, né? É como simplesmente, pessoal, a gente fizesse a substituição, né? Fizesse a conta do a, trocava o x por zero, a elevado a zero é igual a 1. Segundo item, a elevado a x é igual a limite de a elevado a x quando x tende a b, é só trocar o x por b. Também com as mesmas configurações do a, né? Diferente de 1 e maior do que 0. Terceiro, limite de a elevado a x. Quando x tende a mais infinito, aí dois detalhes. Ele pode ser mais infinito se o a for maior do que 1, mas ele pode ser 0 se o a estiver entre 0 e 1. Só para a gente lembrar, graficamente, vou fazer aqui as duas situações para você lembrar um pouquinho. Tá? Vamos fazer o primeiro caso, pessoal, em que o a é maior do que 1. Se o a é maior do que 1, a função fica assim, ó, a função exponencial. Que função é essa aqui? É a função a elevado a x. Então, o que está observando? Ó? Se você pegar o x indo para o infinito, a função aqui ó, está indo também ó, para mais infinito. Agora, bora fazer o outro processo. Vamos fazer
é o A menor do que 1 e menor do que 0, né? O A entre 0 e 1. Então, aqui é uma função crescente, aqui é uma função decrescente. Se é uma função decrescente, ela vem lá de cima, corta aqui no 1 e vai encostando aqui no eixo. Ó. Então, o que observa aqui? Se o x tende para o infinito, né? Ó, se tu vai tender aqui esse x para mais infinito, a função aqui, ó, tá, ó, tu está tendendo x para mais infinito e a função aqui está encostando exatamente, ó, no zero. Ó. A imagem da função está encostando no zero, ó, porque está encostando próximo ao eixo y igual a zero. Ela encosta exatamente aqui, ó, a função no zero. Ok? Agora a gente vai analisar o limite de a elevado a x, quando x tende para menos infinito, as mesmas configurações. Se o x tende para menos infinito, ó, a função aqui está encostando no eixo, que é o zero. Certo? E aqui, ó, no A maior do que 1, então dá zero. Agora, a função a elevado a x, se ela estiver entre 0 e 1, e se a gente for pegar esse x no infinito, né, então, para menos infinito, então se eu tender aqui para menos infinito, ó, a função está subindo. Ó. Então, ela também está indo para mais infinito, que é exatamente essa segunda situação aqui. Ok? A maioria desses limites, você tem que analisar graficamente. É por isso importante o estudo das funções e a gente olhar o âmbito das funções graficamente. Tá? O gráfico é primordial para que você possa analisar as tendências das funções quando você vai fazer essa análise no infinito ou então em cima de alguma restrição. Tá? Continuando nossos limites exponenciais. Quinto, se eu tenho um limite de a elevado a f de x quando x tende a b, isso aqui é o mesmo a elevado ao limite de f de x quando x tende a b. Então, observe que o limite que estava em cima dessa função exponencial, eu só apliquei no expoente. Ó. Eu deixei a base aqui e fiz a aplicação apenas no expoente. E aí, da mesma forma que os limites trigonométricos têm um limite fundamental, aqui também nós temos um limite exponencial fundamental. Então, como é que funciona? O limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende ou para mais ou para menos infinito, ele vai dar exatamente E. Tem que lembrar quem é o E, pessoal. É o número neperiano, que é um número irracional, que ele tem essa aproximação, né, de 2,71, 82, 81, e segue porque é um número irracional, né? Então, esse é o nosso E, um número neperiano. Então, o limite da função 1 mais 1 sobre x elevado a x, fazendo esse x ir para o infinito, ele tende exatamente ao número neperiano. E aí, uma evolução dessa propriedade, pessoal, é exatamente se a gente fizesse a troca. Por exemplo, se eu fizesse a troca do 1 sobre x por x, aí aqui meu x seria 1 sobre x, e se x tende ao infinito, 1 sobre x tende a zero. Portanto, eu ficaria com a mesma tendência, que é o número neperiano. Então, também esse sétimo item é uma evolução do limite exponencial fundamental. Tá bom? 8. O limite de a elevado a x menos 1 sobre x é igual ao ln de a. Então, toda vez que você tiver uma expressão desse tipo aqui, a elevado a x menos 1 sobre x, isso aqui vai dar o ln da base, tá, pessoal? Isso dá o ln da base, ok? E aí você já pode até fazer uma evolução, é você imaginar que se a gente imaginar que esse A for E, por exemplo, isso vai dar 1, né? Porque se isso aqui for E, a gente fica com, só para você ver, imagine o A sendo E. Quem é o E? Esse número aqui, o neperiano. Aí você teria limite quando x tende ao infinito,
aí é o E. Então, ficou E elevado a x menos 1 sobre x. O que ele diz que é? É o ln de A. Ou seja, então ficou o ln de E. Se é o ln de E, ln é porque a base é E, né? Então, se a base e o logaritmando é o mesmo, o resultado dá 1. Então, isso aqui também é uma evolução do item 7, né? Aliás, do item 8. 2. Calcule os limites exponenciais. Letra A. O limite de 4 elevado a menos x, quando x tende a meio. Aqui, pessoal, é só a gente substituir normalmente, tá? Então, a gente vai ter 4 pela propriedade 1, né? Elevado a menos meio. Então, fica menos meio. O que é 4 elevado a menos meio, né? Isso aqui é 4 elevado a menos 1. E esse 2 vira raiz, né? Por propriedade. Então, a raiz quadrada. Então, fica a raiz quadrada, o que é 4 elevado a menos 1 por propriedade de potência. Isso é 1/4. Raiz de 1 dá 1. Raiz de 4 dá 2. Portanto, o nosso limite tende a meio. No segundo caso, pessoal, a gente só tem que fazer a análise, né? Lembrar lá das nossas propriedades anteriores. Você tem uma função e a gente só vai ajustar essa função aqui para deixar ela mais bonitinha. Então, só para a gente melhorar aqui a visualização, você tem o limite quando x tende ao infinito. O e elevado a menos x sobre 2, ele é e elevado a menos 1 sobre x sobre 2. Então, como é que fica ainda a gente mexendo? O que é o e elevado a menos 1? Fica o limite quando x tende ao infinito de 1 sobre e elevado a x sobre 2. Lembre que 1 sobre e, o e ele é 2,71 aproximadamente. Então, 1 sobre e vai ser o número entre 0 e 1. Tá? Então, o que você observa? Que esse cara aqui, pessoal, ó, isso aqui vai tender exatamente para onde? Isso aqui vai tender para 0, porque 1 sobre e elevado a x sobre 2 é uma função decrescente e quando x tende para o infinito, isso aqui dá 0, né? Só lembrando, graficamente, como essa função 1 sobre e elevado a x sobre 2 é uma função que vem lá de cima, corta aqui e ela vai encostando exatamente no eixo x, ou seja, no y igual a 0. Ok? Então, se você está com a tendência do x para o infinito, essa função aqui ela está tendendo a encostar aqui no eixo, que é exatamente o meu y sendo 0. Letra C. Limite de 3 elevado a 1 menos x2 sobre x mais 1 dividido por x igual a menos 1. Pessoal, se você substituir aqui direto, menos 1 vai ficar 1 sobre menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, 1 menos 1 dá 0. E aqui, 1 mais menos 1 dá 0. Então, ficou 0 sobre 0. Ficou 3 elevado a 0 sobre 0. Então, você já sabe que 0 sobre 0 é indeterminado. Então, a gente tem que tirar a indeterminação. E nós já discutimos que a indeterminação desse caso aqui é exatamente uma função do primeiro grau. Então, você viu que essa função 1 mais x é a função que está zerando, significa dizer que dentro da função quadrática 1 menos x2 está embutida a função 1 mais x. Então, a gente só precisa retirar essa função 1 mais x tanto do numerador quanto do denominador. Portanto, note que 1 menos x ao quadrado sobre 1 mais x. O que é 1 menos x ao quadrado, pessoal? Isso é 1 mais x vezes 1 menos x, né? Já discutimos isso aí várias vezes, produtos notáveis. Dividido por 1 mais x. Cancela esse cara com esse daqui, ou seja, era a função que estava gerando a indeterminação, e resulta para a gente em 1 menos x. Portanto, aquele limite lá fica o seguinte, né? Ó. Limite, quando x tende a menos 1, de 3 elevado a 1 menos x. E nós já sabemos que aplicar o limite nessa função, né,
basta aplicar o limite no numerador. Ou então fazer a substituição, que é o que a gente vai fazer. Então fica 3 elevado a 1 menos 1. Aí menos aqui com menos daqui dá mais, então fica 3 elevado a 1 mais 1, então dá 3 ao quadrado, que é 9. Ok? Esse é o nosso limite. Na letra D, aí você já observa que é muito parecido com o que a gente já tinha visto, né, sobre o limite exponencial fundamental. E a gente só precisa fazer um ajuste, porque lá era 1 mais x elevado a x, aqui eu tenho um 3x. Mas se eu tenho um 3x, eu consigo separar esse 3 desse x aqui. E é isso que a gente vai fazer. Então fica o seguinte, limite, quando x tende a menos infinito, aí fica 1 mais 1 sobre x elevado a x, que é o que eu quero, e boto 3 aqui fora. Isso é uma propriedade de potência, né? Potência de potência. Detalhe, por propriedade também, esse 3 aqui, que está dentro do limite, ele pode ir para fora do limite. Então, fica limite, quando x tende a menos infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, aí tudo é elevado a 3. Agora, aqui dentro, ó, é o nosso limite exponencial fundamental, que é 1. Ou, desculpa, que é E. Então, ficamos com E elevado a esse 3. Esse é o resultado do nosso limite. Ok? Vamos lá. Letra E. Nós temos o limite, com x tendendo ao infinito, de 1 mais a sobre x elevado a bx. A gente vai fazer também, pessoal, com o mesmo procedimento, tá? Do que nós já tínhamos feito anteriormente. Só que a gente só vai fazer aqui uma mudança. O interessante é porque isso aqui vai ficar tipo um caso geral. Toda vez que você vê o A e o B, você só vai substituir e vai ver que o resultado no final aqui vai dar E elevado a x. Tá? Essa é a resposta final. A resposta final disso aqui vai ser E elevado a x. Por que é importante? Porque toda vez que você vê um limite com essas configurações, você só vê quanto é o A, quanto é o B, e você já vai saber quanto é que vai dar. Desculpa, é E elevado a B. A x não, tá? A B. Deixa eu apagar aqui. Então, é isso que você vai ter que fazer, tá? E elevado a B. Então, vamos lá para ver como é que funciona. Ó, a gente vai fazer uma substituição. Então, fazendo, eu quero que tudo isso aqui fique 1 sobre x. Como eu já estou usando x, eu vou mudar. Então, eu vou chamar tudo isso aí de 1 sobre y. Não se preocupe em ter que mudar de variável. O que vale, as propriedades que são válidas para x, vai valer para y, para z, para k, para qualquer variável, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Fazendo essa substituição, vamos isolar aqui o nosso y e o nosso x. O nosso y, se você isolar direitinho, você vai ver que ele deu x dividido por a. E o x vai dar a vezes y. Ok? Outra coisa. Com essa configuração aqui, ó, se o x tende ao infinito, o que acontece com o y? Ó, se o x está indo para o infinito, o y aqui, ele também vai para o infinito. Só depende do a. Porque se o a for positivo, ele vai para mais infinito. Se o a for negativo, ele vai para menos infinito. Como a gente não sabe qual é a sinalização do a, então a gente pode escrever que ele vai para mais ou menos infinito. Tá? Então, o x indo para o infinito, ele vai para mais ou menos infinito, porque a gente ainda não sabe qual é o sinal do a. Mas isso não vai importar, isso não vai atrapalhar as nossas contas no final.
Então, veja só como é que a gente vai ficar aqui. Ó. Vai ficar limite x tendendo para o infinito. Aí a gente fez a mudança. Agora é y tendendo para mais ou menos infinito. Aí fica 1 mais. O a sobre x, nós já trocamos aqui que ele é 1 sobre y. Aí fica b vezes o nosso x, nós já vimos que ele é AY. Ok? E olha só. Lembra que BA ou AB é constante. Então, a gente vai separar do y. E aí, a gente já vai utilizar o que nós fizemos na questão anterior. Como ele é potência, vamos botar fora do limite. Então, vai ficar assim. Limite, quando y tende a mais ou menos infinito, de 1 mais 1 sobre y, elevado a y. Cadê o AB? Está aqui fora. Aí eu já sei que tudo isso aqui vai para E, certo? Então ficou E elevado a AB, o que nós já tínhamos dito aqui na questão. Bom? Agora a gente vai fazer a letra F, né? A letra F, pessoal, nós vamos só fazer um ajuste. Observe que para aplicar o limite fundamental, né, você tem que ficar com algo do tipo 1 mais a sobre x. Então, aqui ó, a gente tem 1 mais x e aqui 2 mais x. Nós temos 1. Então, o que eu faço aqui? A gente vai fazer aquele mesmo truque que nós fizemos lá no seno, em que a gente dividiu o numerador por x e o denominador por x. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, vai ficar limite, quando x tende a menos infinito, aí fica 1 mais x, tudo isso aqui dividido por x, aí 2 mais x, tudo dividido por x, elevado a 2x. Então, vai ficar limite, quando x tende a menos infinito. Aqui a gente vai dividir, pessoal. Ó, x dividido por x dá 1, só para já deixando arrumado. Aí fica 1 sobre x. Ok? Dividido. Aqui, ó, x dividido por x no denominador também dá 1. Aí fica 2 sobre x. Já estou arrumando. 1 elevado a 2x, então eu já vou separar a potência. Então fica 2x aqui. E aqui também fica 2x. O limite do quociente é o quociente dos limites. Então a gente vai aplicar o limite quando x tende a menos infinito no numerador, que é 1 mais 1 sobre x elevado a 2x, e no denominador, limite quando x tende a menos infinito, de 1 mais 2 sobre x elevado a 2x. E aí a gente já sabe pela questão anterior, né, ó, que o limite quando x tende... Ah, detalhe, tanto faz se eu boto mais infinito ou menos infinito, a resposta aqui seria E elevado a B, tá na letra E. Então a gente vai buscar quem é o A e quem é o B em cada uma dessas, do numerador e do denominador da questão da letra F. Então aqui, ó, o A é 1 e o B é 2. Significa dizer que fica E elevado a 1 vezes 2. E aqui no outro fica E, ó, aqui é 2 e aqui é 2 também. Então fica E elevado a 2 vezes 2. Portanto, fica E ao quadrado dividido por E elevado a 4. E fazendo a divisão de potência, ficamos com 1 sobre E ao quadrado. Tá? E por fim, a gente vai falar dos nossos limites logarítmicos. Tá?
Considerando a função logarítmica, temos os seguintes limites. 1. O limite do log de x na base A quando x tende a 1 é igual a 0. Tá? Por que é igual a 0, pessoal? É porque você vai só substituir, né? Ó, log de 1 na base A por propriedade. Quem é o log de 1 na base A por propriedade com A dentro dessas condições? É 0. 2. O limite do log de x na base A quando x tende a B é o log de B na base A. Ou seja, você só está trocando o x por B, né? Também com o A e o B dentro dessas configurações do domínio dos logaritmos. 3. O limite do log de x na base A quando x tende a mais infinito dá mais infinito. E o 4. O log de x na base A quando x tende a 0 pela direita vai dar menos infinito. E isso fazendo o levantamento que o A é maior que 1. Então, vamos fazer graficamente, que é para você poder enxergar essa situação, tá? Então, o que você tem aqui, pessoal? X, y. A função log de x, como a base é maior que 1, né? Então, ela faz isso, ó, cortando exatamente aqui no 1. Então, o que acontece? Ó? Aqui é o 0. No terceiro item, a gente está pegando um x aqui, ó. A gente está pegando um x indo para mais infinito. O que acontece com a função? A função está subindo. Então, a função também está indo para mais infinito, que é o item 3. Agora, se você vier com um x aqui, pessoal, ó, encostando em 0 pela direita do 0, porque não posso vir pela esquerda, a função aqui embaixo, ó, ela está descendo, ó, ou seja, está indo para menos infinito. Continuando. Vamos também analisar o logaritmo de x na base A, quando x tende ao infinito. A gente vai verificar que dá menos infinito, né? Agora, nesse caso, o A não é maior que 1, o A está entre 0 e 1, significa dizer que a função log de x na base A é uma função decrescente. E também vamos analisar o mesmo log, a mesma função pela pela direita do 0, tá? Então, vamos fazer o mesmo gráfico, agora, só alterando aqui a função, e a função ela vem lá de cima, corta aqui no 1 e vai embora. Então, o que você observa? Lembrando que aqui é 0. No primeiro caso, o que eu estou dizendo? O meu x está indo para mais infinito. Para onde é que está indo a função? Está descendo, então ela está indo para menos infinito. Então, aqui, ó, perfeito. Agora, se tu tende a 0 ó, pela direita do 0, que é esse caso aqui, ó, aí a pergunta, o que acontece com a função? Ó? A função aqui em cima, ó, quanto mais eu encosto aqui, a função está encostando no eixo y, ou seja, a função está crescendo. Então, ela está indo para mais infinito. Volto novamente a reforçar. A maioria dessas funções você tem que analisar graficamente para você ver a convergência dos limites. Bom, pessoal. 7. O limite do log de f de x na base A quando x tende a b, isso vai ser o limite, isso vai ser o log do limite de f de x quando x tende a b na base A. Então, observe o que foi que eu fiz aqui, pessoal. Eu apliquei o limite do log, ó. Eu estou dizendo que o limite do log é o log do limite. Então, você pode simplesmente passar o log para fora e bota o limite dentro. Então, calcular o limite de um logaritmo é tu calcular o log e fazer o limite dentro do logaritmano. Foi isso que foi feito aqui. Tá? Também com as mesmas condições de existência para a função. 3. Vamos fazer agora a terceira questão, última questão, alguns itens aí para a gente fazer assimilar o cálculo dos limites das funções logarítmicas. Letra A. O limite do log de 2, o limite do log de x na base 2 quando x tende a meio.
Então aqui é clássico, é só a gente substituir direto, né? Então aqui vai ficar o logaritmo de meio, a tendência, na base 2. Então isso aqui fica o log, aí por propriedade isso aqui meio é 2 elevado a menos 1, na base 2. E por propriedade, quando você tem base do logaritmo igual a base do logaritmando, o resultado é a potência do logaritmando, menos 1. Letra B. O que vai acontecer aqui na letra B, né, pessoal? Eu estou calculando o log, o limite do log de x na base 0,1 quando x tende ao infinito. Ó, aqui está dentro das nossas configurações que nós analisamos anteriormente. A base, a função é decrescente porque a base está entre 0 e 1 e o x está indo para o infinito. Então, qual é a resposta disso aqui? Menos infinito. É só você voltar o que eu acabei de falar anteriormente, quando eu falei base menor que 1 e maior que 0. E o x tendendo ao infinito. Aí a gente lá concluímos lá que a função ela tende exatamente para menos infinito, né? Letra C. A mesma análise também, pessoal. Eu estou calculando o limite do ln de x quando x tende a 0. ln, a base então aqui é crescente. Se eu estou encostando em 0, o que acontece? Eu estou encostando em menos infinito, tá? Novamente, volta lá quando a gente fez a configuração a igual a 1 e x tendendo a 0 pela direita. Aí você verifica lá que realmente a gente está tendendo a função para menos infinito. D. O log, o limite do log de x menos x3 dividido por x mais x2 com x tendendo a 0. Se a gente substituir direto, o que vai acontecer, pessoal? Aqui fica log de 0 sobre 0, que é indeterminado. Então, a gente precisa arrumar essa expressão. Então, o primeiro passo é arrumar a expressão. Então, note que então, x menos x ao cubo sobre x mais x ao quadrado. Vamos botar o x em evidência. X em evidência, então, aqui fica... Só arrumar aqui. Então, colocando o x em evidência, pessoal, fica 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado. Colocando o x em evidência aqui também embaixo, fica 1 mais x. Então, cancela o x daqui com o x daqui, fica 1 menos x ao quadrado sobre 1 mais x. Aqui em cima, esse 1 menos x ao quadrado, nós já falamos diversas vezes. Isso é 1 menos x vezes 1 mais x por produtos notáveis, dividido por 1 mais x. Cancelamos 1 mais x daqui com 1 mais x, que é o cara também para poder simplificar a expressão. Não estava gerando indeterminação. Aqui a gente já poderia aplicar, tá? Mas eu estou melhorando a conta. Então, 1 menos x. Significa dizer que o limite, quando x tende a 0, do log, aquela expressão é exatamente quem? 1 menos x. Como x tende a 0, isso aqui é o log de 1 menos 0. Portanto, log de 1. Lembrando que como eu estou suprimindo a base, é porque a base é 10, né? Mas toda vez, independente da base, se o logaritmo for 1, o resultado é 0. Ok, pessoal? E assim a gente finaliza todas as nossas questões referente ao nosso conteúdo e a gente fecha a parte 4 do estudo dos limites. Vamos agora fazer a parte 5, que é exatamente falar sobre limite e continuidade na nossa próxima aula. Então, bons estudos, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau, um abraço.